amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 366, no Cantor Cristão, hino de número 366. Num tempo de frouxidão, vamos cantar sobre firmeza. A frouxidão está tomando conta de tudo, e aonde houver frouxidão, vai dar problema. No motor, se não tiver ajustado ali o pistão, vai dar problema. Onde for, na sua geladeira, na sua máquina de lavar, onde não tiver firmeza e houver frouxidão, vai ruir. Vamos então cantar o hino de número 366 no Cantor Cristão. Vamos nos ajoelhar, portanto, e vamos orar assim. Senhor, muito obrigado por nos reunirmos novamente em Tua casa de oração. Não há lugar melhor para o cristão do que estar na casa de oração. E, ó Deus, pedimos que o Senhor continue a despertar a Tua igreja, Senhor. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. E a influência do mundo está sendo muito grande, muito severa, em cima dos cristãos do século 21. Estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. A igreja que quer agradar ao Senhor, mas não deixa de querer agradar o mundo. É a igreja no meio do caminho, nem uma coisa nem outra. É a igreja morna. E, ó Senhor, essa influência está sendo maligna na igreja deste presente tempo. Por isso pedimos ajuda, Senhor, fala o coração de cada cristão. Oramos, ó Deus, para que todos nós possamos entender que não podemos negociar o dia do Senhor. Não podemos trocar por outra coisa qualquer, por momentâneos prazeres, ó Deus, que são tão atraentes, na verdade, mas são perigosos, porque assim como a isca é colocada na água, e o pescador sabe que se colocar apenas o anzol, o peixe não morderá jamais. Por isso ele camufla, por isso ele coloca alguma coisa atraente.
E depois que o peixe morde, aí é tarde demais, já não consegue mais se libertar. Satanás faz exatamente isso. E, ó Deus, tem atraído muitos cristãos para deixarem o dia do Senhor, a comunhão na casa do Senhor, por tantas outras coisas, Senhor, que são atraentes, que são aprazíveis, mas que não deveríamos deixar a comunhão para essas coisas secundárias, que um dia hão de custar caro para todos nós. Permita então que todos, ó Deus, os cristãos estejam firmados. Dia do Senhor é dia do Senhor. Permita, ó Deus, um despertamento na tua igreja, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos mantenha acordados e vigilantes. É triste de ler quando o Senhor Jesus fala das 10 virgens, a totalidade das igrejas no mundo, e estavam preparadas até próximo da meia-noite, mas quando estava faltando pouco tempo para ele chegar, tosquenejaram todas e adormeceram. Esta palavra é pesada, Senhor, mas é uma advertência para nós. Então ajuda, abençoe, ó Deus, para que possamos permanecer vigilantes e incentivando outros, não nos conformando com este mundo, com os costumes do século 21, mas sim, ó Deus, acordados, vigilantes, trabalhando, servindo, porque o Senhor Jesus falou que Ele vai se agradar não de ver os que estão dormindo, não de ver os que estão descuidados, mas aqueles que estiverem trabalhando. Permita que todos nós aqui estejamos assim, servindo ao Senhor com firmeza, como acabamos de cantar. Em nada pomos a nossa fé, senão na graça do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, pelos teus filhos que estão presentes aqui na tua casa de oração. Oramos por aqueles que por motivo de força maior não podem estar conosco hoje, seja por enfermidade ou por algum compromisso sério, Senhor, inadiável. Abençoe, ó Deus e Pai, para que os teus filhos sintam a tua presença hoje à tarde no Enem. Vários irmãos da igreja estão prestando a segunda fase do Enem. Irmã Suelen também no seu concurso que está prestando hoje. Cuida de todos os nossos queridos, amados e valorosos irmãos. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, mais uma vez. O Senhor já nos falou na Escola Bíblica Dominical, no encerramento da Escola Bíblica Dominical, e que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada um de nós, Senhor. Está a igreja sendo açoitada violentamente, a igreja no Brasil está sendo zombada, no mundo está sendo zombada, Senhor. A família está sendo açoitada, atacada de todas as formas e maneiras, e se não estivermos vigilantes, todos nós haveremos de adormecer e sucumbir. Abençoa-nos então, que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada um de nós, e perdoa, Senhor, perdoa todas as vezes que somos descuidados, negligentes, indolentes, indiferentes. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Santo Espírito faça um milagre, opere um milagre em nosso meio nesta manhã, que haja salvação, que haja restauração, Senhor. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
11, versículo 29. Provérbios capítulo 11, o versículo 29. Hoje a mensagem: família, um presente de Deus. Pedindo a direção de Deus: Senhor, qual a tua palavra para nós neste dia? Onde está o problema, Senhor? Onde está o problema do Brasil, do mundo, da igreja? Onde está o problema? O problema está na base, queridos. O problema está na base. Provérbios 11, 29 diz assim a palavra do Senhor: o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido de coração. O que perturba a sua casa herdará o vento. É uma tristeza de ver tantas famílias com tantos problemas, queridos irmãos. Eu estou ali de manhã, os irmãos, os alunos que são da escola, os irmãos que trabalham aqui na escola, sabem que eu estou ali toda manhã para receber os alunos e falar bom dia. Essa semana o irmão Robert Hall estava ali comigo e ele falou assim: pastor, estou até cansado de ouvir, porque bom dia fulano de tal, bom dia fulano de tal, como vai? Bom dia fulano de tal, nome por nome de todos. A tarde é a mesma. Mas eu perco a conta, queridos irmãos, de quantas crianças chegam ali: pastor, você pode orar pelo meu pai? Você pode orar pela minha mãe? Alguns não sabem nem pedir, mas os olhinhos vermelhos demonstram que alguma coisa não está. E como eu conheço eles por nome, como eu conheço eles todos os dias, a gente percebe na convivência de todos os dias quando alguém está bem e quando não está bem. Você não conhece os seus filhos em casa? Nós sabemos quando estão bem e quando não estão bem. E quando algum chega com a cabecinha baixa, eu já sei que tem problema. E isso está se multiplicando, queridos irmãos. E na igreja, e nas igrejas, quantos casais com problemas? O problema não está no mundo, o problema não está nos governos, o problema não está na igreja, o problema está lá dentro de casa. É aí que vai refletir o problema, na igreja, no país e no mundo. É a base que está no problema. É dentro de casa que começa o problema. A família, ela está sendo violentamente atacada. É a primeira organização do mundo, antes ainda da igreja, é a família. E lembro do meu saudoso pai dizendo: o dia que Satanás destruir a família, ele destrói a igreja também. Que são as duas organizações divinas no mundo: família e igreja. E só existe igreja porque tem família. E se não existir família, não existe igreja. Pode existir um aglomerado de pessoas, pode existir um bando de pessoas, mas igreja não é. Pode ser uma sociedade, pode ser o que for, igreja não é. Em 3 lições, queridos irmãos, vamos aprender a valorizar mais a família que Deus nos concede. Como você tem olhado para o seu cônjuge? Como você tem? Com desdém? Com críticas? Com acusações? Com dúvida? Com ciúme? Com suspeita? É assim que você olha. Em primeiro lugar, a família é obra de Deus. Só por aqui, podíamos parar por aqui. Nós já deveríamos parar e pensar com muito mais seriedade. A família é obra de Deus. Só aqui nós já podíamos fechar a Bíblia e irmos embora para casa. É obra de Deus. Agora eu vou olhar para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, como obra de Deus. Não vou olhar mais com desconfiança, com suspeita, com isso, com aquilo. É obra de Deus. Pronto. Vamos olhar de maneira séria. Eu não sei se você já teve o desprazer de fazer alguma coisa e alguém ir lá desmanchar o que você fez. Já aconteceu alguma vez isso? Já aconteceu? De você limpar a casa e depois vai lá e suja. Eu já falei para os irmãos aqui, eu sou do tempo do escovão. Minha mãe está aqui, vocês podem perguntar para ela. Casa de pastor era aqui do lado, não era essa casa, era uma casa bem antiga, bem velha de madeira. E era minha responsabilidade pegar o escovão, aquele pesado escovão, palha de aço primeiro, e passar, tinha que passar no sentido certo da madeira, senão ficava um estrago tremendo. Tinha que passar, que peso que era.
Depois de passar, saía muito pó, tinha que varrer, lembram-se disso, irmãos? Depois tinha que pegar o pano úmido, passar para tirar o restinho de pó que ficou. Depois tinha que pôr o joelho no chão e cera canário. Lembram-se da cera canário? Tinha vermelha, tinha incolor, tinha amarela e tudo mais. Vocês são desse tempo também, queridos irmãos? Quem não é, não sabe o que está perdendo. E já vamos fazer um dia isso para todo mundo aprender a dar mais valor nas coisas. Tinha que passar, esfregar, cantinho por cantinho. Se era cera canário vermelha, o joelho ia ficar bem vermelho, tá? Esperar secar. Aí tinha que passar o escovão na direção certa da madeira. Depois ainda passar um feltro, alguma coisa com escovão por baixo, para ficar bem brilhante. Ficava lindo, de verdade. Ficava ou não ficava lindo? Mas casa de pastor não fica lindo não, sabe por quê? Terminou de passar, chega a visita. E naquela época 4 barras não tinha calçada, era terra mesmo. Aí as pessoas chegavam lá do mato, com sapatão, tudo sujo, e eu só olhava aquilo, me dava o meu servicinho foi tudo embora. E riscava, eu ficava 1 hora, 2 horas, o que acontece com o barro embaixo do sapatão? Cai tudo e fica aquela, aí esfregava com aquela areia, meus irmãos, que dor que dava no meu coração. Aí a pessoa ia embora e tinha que fazer todo o serviço de novo. Já aconteceu de você limpar alguma coisa, alguém vai lá e suja? De você pintar e vai lá alguém estraga? De você fazer uma horta e vai lá de noite algum animal e estraga? Já aconteceu de você ter um animal e algum outro animal vai lá e mordeu e matou? Já aconteceu isso com vocês? Você cuida com tanto amor, vai lá. Pois é, mas e por que nós fazemos isso com a obra de Deus? Não vamos apontar para as pessoas, vamos olhar para nós. O casamento, a família é obra de Deus. E como nós estamos tratando? Raspando o sapatão sujo em cima da família, riscando, machucando, ferindo, porque não temos a consciência de que é obra de Deus. Foi Ele que fez, foi Ele que criou para o nosso bem. Por favor, abra em Marcos capítulo 10, leremos do versículo 6 ao versículo 9, o que o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, falou. Marcos capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 9. As pessoas não estão levando a sério a família. É obra de Deus, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos são obra de Deus. Orando pelos irmãos. Agora eu estou acordando mais cedo ainda, irmãos, porque para cuidar dos animais agora é 1 hora para lavar coxo, limpar coxo, e de ovelha. Muito obrigado, estou feliz, eu gosto disso. Mas dá trabalho, então eu estou acordando 4 horas agora. Às 4 da manhã eu já comecei a visitar e fui até a Espanha. Dá uma tristeza no meu coração ver a irmã Jéssica sozinha. E o filho dela, com 11 anos, lá na Espanha, impedido pelo pai que não conhece o Senhor de voltar pelo Brasil. Mas eu oro pela fé. Desejo muito ver a irmã Jéssica sentada do lado do seu filho, a família restaurada, servindo ao Senhor. Eu já passei pela casa de todos vocês. Você já orou pela sua esposa, pelo seu marido? Já orou? Pediu para Deus preservar você e sua família? Pediu para Deus. É obra de Deus. É obra de Deus. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus encarnado, em Marcos capítulo 10, de 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não são dois, não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a Bíblia diz, alguém vai ferir a sua própria carne? Apóstolo Paulo falando, você já deu um soco em você? Já deu? Não fazemos isso nem para os outros, quanto mais para nós. Então por que às vezes nós ferimos a esposa que é a nossa própria carne? Por que ferimos com palavras ásperas, duras, grosseiras, que machucam? Ou o esposo, por que fazemos isto? É insanidade, é falta de conhecer que a família é obra de Deus, e foi Deus que a juntou, e nós precisamos cuidar daquilo que é de Deus.
Nós vamos prestar contas a Deus um dia do que você fez do seu casamento. E se foi negligente e perdeu o cônjuge e a culpa é nossa, vamos prestar contas a Deus um dia. Como você se sente quando alguém faz alguma coisa que prejudica aquilo que você fez com tantos erros? Como você se sente? Como Deus se sente quando nós tratamos a família com negligência, com descaso? Como? Responda sinceramente. Responda com franqueza. Nós lemos em Provérbios 11. Porventura, o que semeia vento vai colher, diz a palavra do Senhor. Quando nós estamos descuidados com a família, nós estamos semeando vento na nossa casa. Vai herdar a tempestade, diz a palavra do Senhor. Em Oséias, capítulo 8, versículo 7, não precisam abrir para lá, mas diz, a pergunta é: quem semeia vento vai colher tempestade. Se você semear falta de amor para com o seu cônjuge, falta de respeito, diferenças, está semeando vento e vai colher tempestade. Como você tem tratado a obra do Senhor? Em segundo lugar, a família é a base da sociedade. Além de ser a obra de Deus, é a base da sociedade. Pouca gente sabe, não estava aqui no ano de 1996, mas lá embaixo, quando eu passo por lá, eu imagino que está para baixo da terra. Em 1996 foi chamado um senhor, o projeto do templo já estava pronto. Então foi chamado um senhor, professor da Universidade Federal do Paraná e professor de geologia. Ele veio então, fez sondagens aqui no terreno, ele perfurou em vários lugares, depois ele apresentou um projeto dizendo: aqui precisa de tubulões de 8 metros de profundidade. São muitos tubulões que tem lá para baixo da terra. Então foi chamada uma empresa lá de Londrina, 2 homens muito fortes e muito hábeis. Eles pegavam uma pazinha. Alguém está em 96 aqui, lembra-se dessa ocasião? Talvez poucos. Eles começavam a cavar, cavavam 2, 3 tubulões de 8 metros por dia, mais ou menos 80 centímetros de diâmetro, só cabia eles lá dentro lá. Cavavam, e eu ficava orando para que não despencasse em cima deles, porque quanta gente já morreu desbarrancando os buracos. Cavaram muitos buracos. Em 1996 foram R$50 mil para fazer a base desse prédio. Irmão Adriano, que vem construtora, sabe do que eu estou falando. Se não tivesse isso, irmãos, esse prédio podia estar cheio de rachaduras. Veja se você encontra uma rachadura, não tem nada. Esse prédio já tem mais de 20 anos, não tem uma rachadura, porque o segredo está na base lá embaixo. Podia ter um telhado lindo, e tem, lá em cima, telhado com isolamento térmico, acústico, tem muito bonito, tudo, mas não adianta nada fazer um telhado bonito, um prédio bonito, se a base não é boa, se não é firme. A família é a base da sociedade, além de ser obra de Deus, é a base. Tem muita gente que tem uma fachada bonita, parece para os outros que está tudo bonito, mas lá dentro de casa está podre. É a base que vai rachar, vai aparecer rachadura e vai dar problema de segurança para você. Não se iluda, não se iluda. Temos que cuidar da base. Se faltar amor dentro de casa, vai dar problema. Quantas crianças emocionalmente abaladas chegando aqui todos os dias, e eu já sei, está rebelde, é porque o problema está lá em casa. Se o filho está rebelde, o problema está lá em casa. A base está rachada e eles não têm segurança. Eles não têm estrutura para aguentar tanta instabilidade dentro de casa. Já falei para os irmãos alguns anos atrás, nossas filhas desde pequenininha trabalhavam e vinham aqui para a escola, serviam sem ganhar nada, trabalhavam com alegria. A Sibila ia num dos ônibus para Curitiba, e ela chegava em casa depois, pai, que triste de ver. 2 meninas, membros de uma igreja batista de Curitiba. Quando faziam todo o trajeto do ônibus, que ia por vários lugares. Quando estavam chegando em casa no bairro Alto, as 2 começavam a chorar. Nós não queremos ir para casa. A Sibila ficava impressionada. Todos os dias, ao chegar perto de casa, elas não queriam descer do ônibus, porque não queriam ir para casa, porque seria um ambiente triste, sombrio e deprimido. A base estava rachada. Quem
está trazendo vento para dentro da sua casa, vai colher tempestade. Tudo depende da base, queridos irmãos. Esse prédio já teria ruído se não tivesse as bases firmes lá em casa, lá embaixo. A sua casa vai ruir se não tiver uma base firme. E lendo a palavra de Deus, nós vemos que muitas coisas ruíram pela base. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, o irmão Ricardo fez menção a respeito da estátua que Nabucodonosor sonhou. Os irmãos lembram-se daquele sonho que ele teve da estátua? Cabeça de ouro, peito de prata, tronco de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e parte de bronze. E veio uma pedra, uma grande pedra, uma pedra do céu, o Senhor Jesus Cristo. Feriu a estátua onde? Feriu aonde? Na base. E o que aconteceu? O ouro se esmiuçou, foi levado e não se achou mais. A prata, o bronze, o ferro desapareceu. A base é fundamental. A casa é fundamental, irmãos. É por isso que as igrejas no Brasil e no mundo estão doentes, porque lá em casa está faltando firmeza. Está faltando firmeza. A sociedade, os satânicos estão zombando de nós cristãos, porque oramos tanto. Ou será que não oramos tanto assim? E a situação no Brasil só está pior. E eles estão se achando por si. Eles estão zombando de nós cristãos. Não foi a única coisa que foi destruída pela base. Nabucodonosor teve um outro sonho. Uma grande árvore, uma frondosa árvore, onde os pássaros do céu se abrigavam, nos seus ramos, onde os animais da terra se abrigavam na sua sombra, mas uma mão cortou aquela árvore. Aonde, queridos irmãos? Não foi uma poda lá em cima nos galhos. Aonde foi cortada aquela grande árvore, que era o reino da Babilônia, que todo mundo estava sob o domínio dele? Aonde foi cortada aquela árvore, irmãos? Na base. Foi na base. O maior império desse mundo ruiu pela base. A sociedade rui pela base, a igreja rui pela base. A casa que está doente, é a casa que está com problema, falta de compromisso na casa do Senhor. É uma falta de compromisso nesta igreja do século 21, e não é por falta de advertência, não é por falta de advertência. É triste de ver na Bíblia a história de vários homens obedientes ao Senhor, grandes líderes, mas que se descuidaram. É triste. Um deles é Davi. Davi, ele era um estrategista, ele era um militar da mais alta categoria, ele era o rei mais popular de Israel, mas a casa dele, ele trouxe vento para dentro de casa e herdou a tempestade. Ele trouxe problema para dentro da sua casa, e o resultado foi muita dor no coração de Davi, que poderia ter sido evitado. Por ele se descuidar e teve um relacionamento extraconjugal com Batseba, sua vizinha, depois ele teve que amargar dias e dias sem tomar banho, sem se alimentar, de joelhos no chão da sua casa, e clamando, porque o filho estava agonizando. Eu não sei quanto a você, mas vocês gostam de ver os seus filhos agonizando? Quando o seu filho está febril, você dorme tranquilo, sem se preocupar como é que está o seu filho? Essa semana a Ali e o Álvaro levaram o Eliazinho para consulta, estava com um pouquinho de dor de garganta, e eu até escrevi: eu gostaria de pegar para mim a dor de garganta, para ele se sentir. Vocês pais, não gostariam de fazer isso? Você vê o seu filho doente, não gostaria de trazer para si a doença, não é verdade? Trazer para nós, para que os nossos filhos fiquem. Davi, agonizando no chão da sua casa, não tomou banho, não se alimentou, uma semana, e o filhinho piorando. Podia ter evitado isso. Podia ter evitado o sofrimento para a criança inocente que não tinha culpa de nada.
Você não tem um pingo de consideração pelos seus filhos inocentes, que veem você e sua esposa brigando, você e seu marido brigando, que vê a família distante do ideal do Senhor. Não vê o seu filho agonizando, ou é tanto eu, que não enxerga isso. O hino que o trio cantou, ajuda-me a renunciar o eu. Amor é renunciar o eu. Amor não é venha a nós o vosso reino, é fazer a vontade dele, é fazer a vontade do Senhor, é eu negar o meu descanso, eu me negar meus passeios para investir na família. Senão você será mais um dos que nós vamos contar a história aqui, como o de Davi. Davi agonizou e não foi uma única vez, queridos irmãos. Não foi uma única vez. Imagina ficar uma semana sem tomar banho, uma semana sem se pentear, uma semana sem se trocar, uma semana sem comer, chorando, clamando: Senhor, eu sei que eu sou culpado pelo meu filhinho, estou lá quase morrendo. A minha esposa, Senhor, olha a situação dela. E depois que o filhinho morreu, foi lá consolar a Batseba, que naturalmente para uma mãe é horrível sepultar o filho. Não é, irmãs? Não é? É horrível. Família é obra de Deus, não brinque com isso. Família é a base para você não chorar depois. Davi passou por outras situações difíceis e a Bíblia diz que ele não tomou providência, ele não mudou o seu relacionamento em casa. E depois foi perdendo filhos e a situação foi terrível, ao ponto de, num momento, ele entrar no andar superior de uma casa que ele estava fugindo lá em Manaim. Entrou, seu filho Absalão havia sido cravejado de flechas, morreu cravejado de flechas. Ele entrou no andar superior da casa e começou a chorar: meu filho Absalão, quem dera eu morresse por ti, meu filho Absalão. Põe o nome do seu filho na sua oração agora e comece a clamar. Se não mudar de comportamento, coloque o seu nome. Coloque. Quem semeia vento, colhe tempestade. Provérbios, Oséias, advertência séria, não é brincadeira. O seu filho está vendo, eles não são bobos, eles estão vendo quando há atrito, quando há diferença, quando há tristeza, quando há falta de amor e envolvimento. Eles estão vendo, Perguntem para a Alho e para o Álvaro, quando eles estavam fazendo o curso de preparação para o batismo, o pastor Werner, nosso primo do Álvaro também, perguntou para eles: vocês querem ter uma vida conjugal como dos vossos pais? Vocês querem? O pastor Werner ficou admirado que eles disseram que sim, porque o pastor Werner falou assim para eles: 70% dos jovens dizem: Deus me livre, eu não quero ser que nem meu pai, como meu pai. Como serão seus filhos? Como serão? Vai clamar depois como Davi: meu filho Absalão, meu filho. Coloque o nome do seu filho. Se não cuidar da obra de Deus, se não cuidar da base, você pode colocar um lindo telhado, vai ruir e vai ter um prejuízo mesmo. A sociedade está doente porque a igreja está doente, e a igreja está doente porque as famílias estão doentes. As famílias estão com problema, queridos irmãos. E o que me impressiona é a ingenuidade de algumas pessoas. O inimigo joga isca para nós, e nós mordemos a isca do inimigo, e ao invés de lutarmos, nós dois, o casal, lutar contra o inimigo, nós começamos a guerrear entre nós. Satanás faz o serviço sujo, e ao invés de nós nos unirmos, esposa, marido, vamos nos ajoelhar, vamos clamar, nós estamos sendo atacados pelo inimigo, vamos nos ajoelhar. Não, mordemos a isca do inimigo e começamos a achar diferenças entre nós, e ciúmes e desconfiança, e começamos a nos acusar. E aí Satanás fica dando risada: olha os dois trouxas ali, eu joguei, eles acreditaram.
Eu joguei a mentira e eles aceitaram. E estão lá. Em vez de se nos unirmos contra o inimigo, nós fazemos o trabalho sujo do inimigo. Porque não tenha ingenuidade no seu coração. Sempre que houver diferenças entre nós, sempre que houver, é o inimigo que está por dentro. E ele quer que nós estejamos afastados. A família é obra de Deus, a família é obra da sociedade. Em terceiro e último lugar, sua família é preciosa aos olhos de Deus. Você tem essa noção de que a sua família é preciosa? Porque para alguns parece que não tem valor nenhum a família. Trata com desdém a esposa, trata com desdém o marido. Às vezes é mais gentil com as pessoas de fora do trabalho do que com a esposa, com o marido dentro de casa. Dentro de casa às vezes é um cavalo. E olha que a marula é um doce. A égua lá embaixo é um doce. Pergunta para a Larissa. A Larissa chega lá, começa a conversar, quando ela passa a mão na testa dela, nós chegamos, ela começa a relinchar. De tanto, o Eliazinho passa a mão nela, mas ela parece que está pedindo, passa a mão. Nem os cavalos às vezes são tão grosseiros como cônjuges são entre si. Como temos sido, queridos irmãos, como temos sido. Temos renunciado o eu, ou é o nosso eu que quer prevalecer. Sua família é preciosa aos olhos de Deus. E aos seus olhos? E aos seus olhos? Como você olha para o seu cônjuge? Como nós olhamos para os nossos cônjuges? Por favor, abra em Provérbios 11, 29 de novo. Quem perturba as casas herdará o vento. Como você tem tratado a sua família, querido irmão, querida irmã? É hora de chegar em casa e pedir perdão. Peça perdão, Senhor, me ajude, eu tenho falhado, eu tenho feito o serviço sujo do inimigo. Eu tenho tratado com desdém o meu cônjuge, eu não estou nem vendo o mal que eu estou fazendo para o meu filho, para a minha filha, para os meus filhos, não estou vendo. Depois vai clamar, meu filho, ai, quem dera eu morrer por ti, meu filho. Depois é tarde. Não adiantava mais Davi ficar lá clamando no andar de cima da casa em Manaim, que nem dele não era a casa, estava fugindo. Não adiantava mais, o filho já estava cravejado de flecha, já tinha morto. Depois que perderam o filho para o mundo, para esse mundo perdido que está aí é tarde demais. E a culpa é nossa, porque deveríamos estar na casa do Senhor. Não tenha ilusão, queridos irmãos, não tenha ilusão. Faltou no culto, vai dar problema na sua vida. Vai dar problema. É só uma questão de Deus. O seu filho vai ver, a igreja não é tão importante assim, porque meu pai e minha mãe. Eu tenho dificuldade de entender, porque eu nunca vi meu pai faltar no culto, nunca. 42 anos que eu convivi com meu saudoso pai, eu nunca vi ele faltar, por passeio, por isso, por aquilo. E eu os amo muito, irmãos, por isso que eu estou falando isso, porque se eu não amasse, eu não falaria. Se eu não lhes amasse, eu não falaria. Deixa passar pelo atoleiro, depois eles vão aprender. Mas eu amo vocês. E acordo cedo para orar por vocês. Porque gostaria muito, queridos irmãos, que essa igreja fosse preservada. Não serão muitas as igrejas preservadas, não serão. Mas eu gostaria muito que essa igreja fosse preservada deste mundanismo que está aí. Eu sei que muita gente acaba ficando chateada comigo, mas eu continuo amando vocês do mesmo jeito e vou continuar enquanto Deus me quiser. De verdade, às vezes vem uma tentação no meu coração. Deixa outro jovem lá, aí fala o que eles gostam de ouvir, faz os programas que gostam. Às vezes vem essa tentação. Mas eu espero que haja mudanças de comportamento. Não por mim. Eu estou indo para o meu eterno lugar. Mas para quem vai ficar aqui? Para quem tem filho pequeno. Para quem tem filho pequeno. Para que depois você não clame. Meu filho fulano, meu filho Beltrano, meu filho, minha filha. Para que você não clame depois como Davi. Muda de atitude. Passeio é bom sim, mas não é a prioridade. Viajar é bom sim, mas no dia do Senhor, na casa do Senhor.
Pode me chamar do que quiser, mas eu amo vocês e vou continuar falando por Provérbios 11:29 diz a palavra do nosso Deus: o que perturba a sua casa herdará o bem. Não tem havido descuido de alguns de nós, queridos irmãos. Não seria melhor nós pedirmos mais ao Senhor? Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Me ajude a ser mais obediente. O descuido pelo culto doméstico perturba a sua casa. Já fez o culto doméstico? Já fez o culto doméstico? A falta do culto vai perturbar a sua casa. O desprezo pelo culto na casa do Senhor vai perturbar a sua casa. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Sejamos mais prudentes, queridos irmãos. Davi podia ter passado por situações muito melhores na sua vida e teria evitado tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima, se ele tivesse sido mais fiel ao Senhor. Ele não tem você como exemplo, ele não tinha você, mas nós temos Davi como exemplo. As várias vezes que ele chorou, sofrendo. Eu já fiz jejum na minha vida de 1, 2 dias, mas de uma semana nunca fiz. Imagina ele sofrendo pelo filhinho, não tinha nem fome depois. Vai precisar passar por isso para depois mudar de comportamento. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33, só para lembrarmos o que ele falou, o sofrimento dele. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. Aplique essa palavra ao seu coração, irmão. Aplique para que você não tenha que sofrer depois. Sabe por que Davi passou por isso? Porque ele nunca repreendeu os seus filhos. Diz a Bíblia, ele nunca repreendeu. Ele nunca repreendeu. Os filhos faziam o que eles queriam e Davi, diz a Bíblia, nunca falou: por que vocês fazem isso? Por que vocês estão fazendo isso? Se ele tivesse falado, não tinha passado pelo que passou. Segundo Samuel 18, versículo 33, diz a palavra do Senhor. Então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andava dizendo assim: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Ele estava inconsolável. Lendo o próximo capítulo, vemos que precisou Joabe subir e falar com ele, porque ele estava inconsolável. Dou graças a Deus pela restauração de vidas preciosas que estão aqui, e a minha oração é que hoje haja restauração. Há algum casal aqui que está em situação de ruína, de desgraça, e vai chorar depois como Davi? Há alguém aqui? Gostaria que orássemos por você, para que Deus opere uma transformação na sua vida, no seu coração. Não espere do cônjuge, é no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Depois, você não vai colher o vento, não vai colher tempestade, vai colher filhos fiéis, obedientes ao Senhor. Nós estamos orando, eu já orei de manhã por todos, já orei pela restauração. Irmã Sandra foi restaurada, e agora nós estamos orando aqui todos os dias pela restauração do ouvido. Quem está há mais tempo na igreja, lembra-se, o piano era aqui ainda, irmã Sandra e irmão Vitor tocando o piano, era de emoção, não era verdade? Quem ouvia os dois tocando aqui era de emoção. Vamos orar todos juntos, queridos. Vamos orar pelo filho, para que ela tenha alegria de ver o seu filho, a sua nora, casamento restaurado, que hoje está destruído. O netinho que está crescendo longe do Senhor, a família restaurada. Não semeie o vento, porque lhe dará tempestade. Aplique ao seu coração, não é brincadeira. Pergunta para a irmã Sandra se isso é brincadeira. Não é, dói muito, machuca demais. Hoje os seus filhos são pequenos, mas um dia eles vão ter vontade própria e vão fazer o que você fez. Você me ouve? Perturbou a casa? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, queridos. Se nós tivermos uma mudança dentro de casa, haverá uma mudança na igreja, haverá uma mudança no Brasil, desde que comece com a base
firme e segura que é a casa. A família é obra de Deus. Como você está cuidando da obra de Deus? A família é a base da sociedade. E a sua família é preciosa aos olhos de Deus. É a preciosa aos seus olhos também. É preciosa. Todos os dias eu falo com a minha amiga Inca lá na Letônia. Já falei com ela hoje de manhã. Semana passada os pais dela, que não são cristãos. O pai dela foi com 11 anos levado para a Sibéria, perdeu a fé, lá perdeu a mãe, perdeu a família, ele perdeu a fé também. Sibéria é um dos lugares mais terríveis para se viver no mundo, porque no inverno chega a quase 80 graus abaixo de zero e no verão chega absurdo 50 graus. É um lugar difícil de se viver. E lá foi o seu Gunas, quando tinha 11 anos de idade. Perdeu a mãe, perdeu a família, voltou sozinho para a Letônia em 1955, casou-se com a dona Zidra, estão casados há 55 anos e não são cristãos. É um tapa no rosto de muita gente que se diz cristã e não sabe viver em paz. Eu oro todos os dias, já falei com ela hoje, orando pelos seus pais, orando pela salvação de toda a sua família. Todos os dias eu oro. Mas eles que não são cristãos estão juntos e vivem em harmonia. E ela fala assim, a minha mãe, ela bajula o meu pai. A minha mãe, ela bajula, ela faz de tudo para agradar o meu pai. 55 anos, não lê a Bíblia, não faz oração, não vai na igreja, e estão vivendo melhor do que muita gente dentro da igreja. Não é uma vergonha para nós isso? Não é uma vergonha? Que Deus nos ajude a vivermos melhor dentro de casa, na igreja e na sociedade. Vamos lá. Senhor amado, permita que esta mensagem não tenha sido em vão, Senhor. Nós vemos que alguma coisa está errada na sociedade, no Brasil. Toda essa situação vergonhosa de homossexualismo, de vidas, a Deus, totalmente tortas, nas drogas, na ruína. Tudo isso está mostrando que alguma coisa está errada. As igrejas com ditos pastores homossexuais, com ditos pastores, ó Deus, que mais são espíritas do que verdadeiros servos do Senhor. Pessoas, ó Deus, que são na verdade coaches, que estão motivando as pessoas, falando que as pessoas gostam de ouvir, massageando os ouvidos, bem como a Tua palavra diz. Gostam de egos massageados, mas isso não é a Tua palavra. A palavra do Senhor é séria, ela adverte, ela nos confronta, ela é um espelho, ela nos faz ver os nossos erros. E como o Senhor Jesus falou, muita gente não vai abandonar os erros porque gostam das trevas, porque não vão para a luz para que as suas obras más não sejam aparentes, não sejam vistas. Que não seja assim entre nós, Senhor. Ajuda para que haja de verdade um compromisso com o Senhor, defendendo aquilo que não é nosso. A família é do Senhor, é obra do Senhor. Se não gostamos que alguém estrague o que nós fazemos, porque nós não temos cuidado com o que é do Senhor, tratamos às vezes com descuido, com negligência, tirando os filhos da igreja, por qualquer momentâneo prazer. Ajuda, Senhor, abre o entendimento, abre o coração, para que não tenhamos que chorar depois como Davi, triste, dor, sofrimento, e não tinha como voltar atrás, já tinha errado feio, drástica. Desperta, Senhor, clamamos, suplicamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não vou pedir que ninguém levante a mão, mas espero que haja, minha oração desde a madrugada, que haja restauração. Senhor, meu compromisso com o Senhor, eu andei descuidado com a aliança com o Senhor, eu andei descuidado, não vou fazer mais. Eu andei descuidado com a aliança com o meu cônjuge. O casamento é do Senhor, cuida com aquilo que nós. Não vou pedir para ninguém se manifestar, mas a minha oração é que você chegue em casa e haja uma conversa sincera, verdadeira. Vamos colocar os pingos nos is. Vamos fazer a coisa certa, para não termos que chorar depois como Davi. Muitas vezes ele chorou por descuido dele. Que Deus abençoe assim a sua igreja.
Senhor, ajuda-nos nesses tempos tão difíceis e trabalhosos, de pessoas amantes de si mesmas, a não irmos com a multidão, Senhor, não sermos mais um na manada, indo para a eterna condenação. Nós somos convertidos, nós fazemos o caminho contrário. O mundo vai para longe da igreja, nós vamos para dentro da igreja. O mundo vai para a destruição da família, nós vamos para o amor à família, para a comunhão e zelo na casa do Senhor, na casa que o Senhor nos concede, a família que o Senhor nos concede, que é obra do Senhor. Ajuda-nos a sermos assim, Senhor, mais zelosos, mais obedientes, a não olharmos para os costumes do mundo, para o que a multidão faz, mas o que o Senhor Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Onde o Senhor Jesus estaria no dia do Senhor? Essa é uma resposta que todos nós sabemos bem, e não devemos apenas conhecer a resposta, mas fazer o que Ele faria, para que não venhamos perturbar a nossa casa e herdaremos depois grande tragédia e tempestade, como Davi herdou. E Davi era o homem segundo o coração do Senhor, mas nem ele foi liberto das consequências erradas da sua escolha atrapalhar. Ajuda-nos, portanto, Senhor, tudo isto é advertência para nós. Muitas lágrimas serão evitadas se nós formos obedientes ao Senhor, porque o Senhor não precisa de nada, mas tudo que fizermos para o Senhor reverte em bênçãos incalculáveis para toda a família. E ajuda, Deus, para que todos aqui estejamos no céu um dia, nós, nossos cônjuges, nossas famílias todas completas, louvando ao Senhor para todos, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Família é obra do Senhor, não brinque com isso. Família é a base, não economize na base. E a família é uma dádiva do Senhor, preciosa aos olhos do Senhor, que seja para você também, amados irmãos. Até a noite, com a permissão do nosso Deus.